Ei! Aí, é assim. Foco crítico! Número 31, Flávia Valsani, Daniela Picoral, aquele é falso irmão, sou Guilherme Maranhão. Isso aqui é mó jabá, pra quem não sabe, eu já vou começar avisando, eu sou casado com a Daniela. Isso, e a gente tem um assunto hoje. Acho que, no certo sentido, apesar de que das outras vezes que a gente trouxe as pessoas, a profissão, a categoria, não sei como é que chama, se é fotojornalista, se é publicitário, não sei o quê, a gente sempre discutiu dentro de um âmbito. Dessa vez eu pedi para que elas, além de a gente comentar das questões profissionais do cotidiano delas, elas vão dar uma esclarecida em vários pontos que eu mesmo não tinha. Quer dizer, o Guilherme andou me comentando algumas coisas e eu achei interessante. Elas são concorrentes em alguns aspectos. Sim. Só que por conta das características profissionais e de interesse estético, elas acabam que não competem, vamos dizer. Então é muito legal, vamos ver aqui. Na verdade, a gente se indica, né? Então, exatamente. A gente trabalha em parceria. De verdade. Mas vamos, como é que você pensou isso aqui, Guilherme? Na verdade, não, assim, eu queria só começar falando uma coisa, né? Porque na verdade eu, enfim, tentei discutir assim, alguns assuntos antes, mas foi meio que infrutífero, porque é muito difícil. Mas assim, na verdade eu consegui descobrir uma informação bacana, que elas têm a mesma operadora de celular. Então elas podem se conversar à vontade, não precisam gastar a franquia para isso. Isso é importante. Fundamental, mas assim, o que me fez pensar no programa de hoje é essa ideia de que vocês conversam bastante. Bastante Né? mesmo. Mas enfim, eu queria saber, assim, então, primeira coisa. Flávia, como a fotografia entrou na sua vida? Fotografia entrou na minha vida muito cedo, porque na minha família todo mundo fotografava. Minha avó, do lado da minha mãe, e meu avô, do lado do meu pai, tinham câmeras e estavam sempre com as câmeras. E tem fotos muito legais que eles fizeram amadoristicamente, né? Então, aos 8 anos eu já tinha minha câmerazinha de plástico, aos 16 eu ganhei minha primeira reflex. E sempre quis ser fotojornalista, fotógrafa, mas não tinha muito bem uma ideia de como começar. Enfim, sou da década de 70, esse mundo maravilhoso que a gente vive hoje é muito diferente. Então, eu acabei indo fazer comunicação. E durante 10 anos da minha vida, trabalhei em agência e fotografava pra mim e amigos, enfim. Agência que você fazia texto? Eu fazia texto. Eu trabalhava com texto, trabalhava em comunicação corporativa, trabalhava pra firma, pensando em comunicação de firma. E daí comecei a trabalhar com fotografia justamente para essas pessoas, fazendo relatório de sustentabilidade, fotografando presidente de empresa, mas de um lado mais institucional, né? Não no fotojornalismo, porque eu decidi na faculdade que na época eu era muito tímida, eu achava que eu não ia me dar bem em jornalismo, que eu não ia ser combativa o suficiente. Hoje eu até sou, mas na época eu era uma florzinha, assim, não ia rolar de ir pra pauta. E daí eu acabei fazendo essa trajetória um pouco torta, não tanto quanto a maioria dos meus amigos fotógrafos fez, mas deu certo, tô aqui. Então... E quanto tempo isso? Mas não, peraí, quando é que a coisa ficou séria? Ficou séria quando eu fui pra Índia, olha o clichê, mas eu fui pra Índia com os amigos fotógrafos também e eu voltei de lá em 2008, foi em novembro de 2008, E eu voltei de lá super mexida e baratinada, não pelos mesmos motivos de espirituais e tralalá, mas que eu senti que eu estava com um pé em cada canoa. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade em tomar decisões muito importantes que iam mudar a minha vida. E voltei a pedir demissão. Foi bem tipo, uhul! Tchau! Você é fotógrafa? Como? Não sei! E daí foi bem isso. Minha chefe ficou olhando pra mim e durante 6 meses eu continuei trabalhando na agência. Porque eu era gerente de contas na época, eu tinha 6 clientes na minha aba, tinha um monte de pessoinhas trabalhando comigo. E daí eu fui sem lenço, nem documento, dinheiro, achava que eu tinha uma carteira de clientes, né, dos clientes corporativos, e daí eu descobri que ser freela é muito mais difícil do que parece, que aqueles clientes que te dão uma grana extra não vão te manter mês a mês, né, e daí foi, meu Deus, e agora, o que eu faço, né?
Esse primeiro ano de freela foi bem difícil para eu descobrir o que eu queria Mas fazer. Mas você tinha uma noção profissional? Você tinha... Tinha No assim, sentido em termos do- de estruturação de negócio eu tinha. Não, mas no sentido de fotografar. Também, eu já tinha bastante experiência em Ah, fotografia. Já Por causa do fazia... quantos anos você tinha produzido Olha, vamos chamar desde- corporativo, institucional? Desde 2005, eu saí em 2009, efetivamente, então tinha 4 anos de material Mas era corporativo. luz Colorida, artificial. luz artificial, exatamente Tá. o que um fotojornalista de um valor, de exame, faria. Então você sabia Né? trabalhar com estúdio e com luz natural. Eu tinha pouca experiência em estúdio, eu fui fazer cursos, Tá. fiz curso de flash, trabalhei de assistente em estúdio, Tá enfim. bom. Mas era muito... Não, a realidade é a realidade. Exatamente. Eu não O mais difícil é encontrar cliente, né? Como é que você encontra cliente, né? Normalmente Tipo, é em bar. Café também, café. Tipo, sair... Gosta de fotografia? Que nem o cara da poesia. Gosta de poesia? Eu não sabia exatamente como fazer. O Eustáquio tem um personagem que ele vendia fotos com o nome dele, outro nome, e as fotos eram coloridas, vendendo os cartões postais. Eu falo, não é possível, você tem que escrever um livro e publicar essas fotos. Isso é porque eu maravilhoso, na verdade, né? Porque ele Uma tinha ideia trabalhado genial. no autoral dele e ele... E foi assim que a gente se aproximou também, porque eu já trabalhava com fotografia de casamento e a Flávia veio conversar a respeito. Eu não sei como que a fotografia de casamento vocês não se surgiu. conheciam. Não, a gente em algum momento começou a se conhecer de Twitter. Por algum Porque- motivo. Porque você é super completo. bom. Calma lá. A minha Você história é outra. chegou Então, aqui. peraí, então começa a Eu sua só história. Começa a sua história, a gente vai chegar Vocês junto são ali. muito lineares, gente. A gente é mais orgânica. Então, mas Assim que O público- funciona a nossa o dinâmica. público tem que A conseguir minha acompanhar. história é diferente. Você é Eu, fotógrafa. Desde sempre. Então, exatamente. Eu comecei a fotografar de verdade aos 15 anos. Ganhei minha primeira câmera. E aí, no ano seguinte, eu fui fazer intercâmbio. E fui morar 1 ano no Canadá. E, coincidentemente, a senhora que me hospedou, minha host mother, era viúva de um fotógrafo. Uau. Eu fui morar numa fazenda, em Nova Scotia. Putz, E fiquei sabendo um lugar de 500 habitantes. E lá pelas tantas, quando ela descobriu que eu estava interessada em fotografia, porque na escola a gente tinha uma ótima biblioteca, e eu descobri que você podia fotografar por yearbook. Num lugar de 500 habitantes eu podia fazer o que eu quisesse na escola, né? Nunca tinha jogado basquete na vida, entrei pro time de basquete, entrei pro time de vôlei, fiz teatro e... Não tinha competição, né? Era pouca gente, então eu era Ganhava primeiro lugar eu em era tudo, uma né? atração. Fiz uma cesta no basquete. Uau. E 2 faltas, eu acho. Mas aí, em algum momento, a gente começou a conversar sobre isso e ela veio com uma reflex. Eu tinha uma Yashica, daquela MF3? MF3, Nacional. aquela basiquinha. E ela veio me mostrar a câmera, que era do falecido marido, que foi fotógrafo quando eles se conheceram na juventude, antes deles irem morar lá na fazenda. Ele largar a fotografia e ela achou que a câmera não funcionava. Ela deu na minha mão e eu botei o filme, fui ver, peguei umas revistas na escola para descobrir como é que funcionava essa coisa de diafragma e velocidade. E daí eu falei para ela, não, tá funcionando. E aí comecei a fotografar pro yearbook. Yearbook são retratos? O yearbook é o livro Eu tenho os do retratos, ano. mas tem também retratos, tem o jornalismo do que Tem acontece. o jornalismo da escola, assim, das atividades. Porque geralmente o retrato, a pessoa manda aquele que quer ou Não. a Os escola os contrata? retratos é um São fotógrafo feitos, profissional vem. que vai lá e faz. Mas o resto do yearbook eram fotos das dos atividades, dos acontecimentos, dos passeios. Eventos esportivos. Eu fiz algumas fotos. Não tive oportunidade de ir para laboratório, porque não lembro porquê, alguém lá na escola revelou. Mas eu estava bem nessa fase de decidir o que eu ia fazer quando voltasse para o Brasil, né? E, na verdade, eu já tinha essa coisa também, né? O sonho do fotojornalismo, da viagem. Eu cresci lendo National Geographic. revista geográfica Universal. Falava, queria viajar o mundo, queria fotografar grandes acontecimentos. E aí eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E eu lembro de ter uma conversa com a minha professora de inglês, agora eu não lembro sobre o nome dela, que era incrível,
né, professora lá. E aí eu também gostava muito de escrever, aquela coisa, eu escrevia bem, mesmo escrevendo em inglês. Todo mundo ficou muito impressionado que um índio falava inglês? Bons, que eu escrevia bem. Não, porque eles já tinham tido vários outros estudantes intercambistas, mas aparentemente pelas conversas o meu inglês era muito melhor do que os outros que tinham passado por lá. Você não é índia esforçada. Eu era a decepção deles, né? Porque eu tinha aquele cabelo liso, escorrido, branquela. Não era nada. Chegou a brasileira. Não era o que eles esperavam da brasileira. E aí eu voltei. Você imagina eu. Da Barra Funda. E aí eu voltei e aí eu decidi fazer jornalismo. Eu lembro conversando com essa professora, ela falou assim, de repente você vai estudar jornalismo, você decide o que você quer. Ela que deu a dica, assim. Ela sugeriu, era uma coisa que eu estava considerando. Eu já sabia que era humanas, para desespero do meu pai, com certeza. Por quê? Ele queria que você fizesse... O sonho do meu pai era um filho médico, ele conseguiu isso no terceiro, né? Meu irmão é médico. E aí eu resolvi fazer jornalismo. E logo que eu entrei, a gente tinha aula de fotografia já no primeiro semestre, na URGS, né? Federal do Rio Grande do Sul. No primeiro, ele tinha um núcleo de fotografia que estava nascendo lá dentro. Não era lá professor. Quem Rodolfo? Leopoldo. O Leopoldo estava saindo quando eu entrei. Eu cheguei a conhecê-lo, mas ele não foi meu professor. Leopoldo Plentes. E aí eu na segunda aula já virei lá pro coordenador do núcleo de fotografia e perguntei o que eu faço para ser monitora. Ele ficou muito impressionado com isso, que era assim, a segunda aula, eu quero ser monitora. E a segunda coisa foi que eu já sabia fotometrar, né? Então, no primeiro filme revelado, o monitor ficou muito impressionado que não era um tabuleiro de xadrez, exatamente. Nossa, tá tudo mais ou menos no mesmo tom. E aí ele me ofereceu uma bolsa do CNPq, eles estavam começando a criar as pesquisas em fotografia. A gente tinha 3 matérias. Poxa, a iniciação científica você fez de fotografia? De fotografia. Não sabia que tinha isso. Eu fazia macrofotografia. Acabou também, não se preocupe agora. Sei lá, né? Acabou, não tem mais nada. Não, tinha uma época bem legal, tinha alunos que inclusive não acabou de acabar essa semana, porque eu acabei de falar com Belém e uma menina que estava fazendo mestrado, a bolsa dela acabou. Essa semana foi cortada. Nossa. É fogo, né? E aí foi assim, aí eu já sabia, eu queria trabalhar com foto e eu trabalhava como professora de inglês na época da faculdade, para ganhar uns trocos. Você já dava aula de inglês também? Dava aula de inglês, voltei e fui dar aula. E aí juntei uma graninha, comprei era no segundo semestre que a gente tinha aula de fotografia. Um colega estava indo para o Paraguai e eu pedi para ele trazer para mim uma Camil. Aí ele voltou com uma outra câmera, porque ele disse que era uma da Canon, que era um T60 talvez, sei lá. E eu lembro que eu fui mostrar para o professor, que era o Tavares, qual é o primeiro nome dele? Fotojornalista, não lembro. E eu lembro que ele olhou assim, que bonitinha, toda de plástico. Que puta! E aí usei um pouco aquela calma e juntei mais um dinheirinho e fui lá e comprei uma Nikon, né? Que nem de gente grande. Era uma N90. Boa. Era a câmera. E foi assim, e aí eu fiquei lá, dava aula, fui bolsista durante 2 anos. Aí no final da faculdade, eu acabei fazendo a faculdade em 5 anos, não em 4, por causa de dar aula, tinha umas matérias que eu não conseguia fazer nos horários à tarde, de manhã. E aí eu consegui um estágio na prefeitura, fiquei sabendo que a prefeitura tinha um estágio no setor de comunicação, aí eu fiquei 1 ano estagiando lá como fotógrafo, fotografei muito buraco. De rua? Muita obra. E muita assinatura de coisa do prefeito, mas foi interessante. E sim, assim foi. Aí a grande mudança... Quando você se forma, com uma ideia que então, quando eu me formei, porque daí assim, bom, o que eu vou fazer agora? Aí não pode ser estágio mais. Então, aí eu fiquei 1 ano, ganhando muito pouco dinheiro, fazendo freela para o Jornal da Universidade, que eu não sei se existe ainda, que era um jornal da URGS, né, bem bacana, que não era tabloide como a gente estava acostumado, com 0 Hora e Correio do Povo, era um projeto bem bonito. Era qual a periodicidade? Era mensal, era um jornal mensal, eu fazia bastante retrato
e fazia também um jornalzinho bimestral da Fundação Maurício Sirotsky, que a editora era uma jornalista que é mãe do meu primeiro namorado. E eu fui conversar com ela quando eu resolvi que eu queria fazer jornalismo. Então ela lembrou de mim e tal, me chamou, eu fiquei fazendo esses 2 freelas. E aí eu fiz também, aí eu consegui fazer 2 especiais no Jornal do Comércio, que era o pior jornal de Porto Alegre, mas era um diário. Eu fui fazer Expo Inter e depois fiz o caderno da Feira do Livro. Paguei muito mico. Por quê? Eu consegui ter o pé quebrado por um touro na Expo Inter. Ai, meu Deus. Expo Inter é aquele troço que Porto Alegre vira um rancho. Não é Porto Alegre, é fora de Porto Alegre. Mas Não tem aquele negócio ali que tem um negócio agora? Como assim Em agora? agosto, não sei quando é. Eu não lembro que época Que fica aquele negócio que vem todo mundo. É em Esteio, não é em Porto Alegre, é fora de Porto Não, mas Alegre. eu tô perguntando outra coisa. Aquele negócio que tem lá uma feira, um negócio. A Feira do Livro. Não. Que é uma coisa que fica. Tem churrasco. Não, no Parque da Harmonia, aquilo lá é em setembro. Como é porque que a chama semana. aquilo? Putz, não lembro. Tradições gaúchas? Não, eu sou pior gaúcha, gente. Tira a carteirinha dela. Não como churrasco. Não, mas agora... É outra história. Não, mas Isso é quebraram, outra- isso é o outra bicho coisa. quebrou seu pé. Eu parei no lugar errado, o touro estacionou em cima do meu pé, mas eu fiz a foto do governador indo lá fazer a carinhozinha do bezerro. Mas daí você passou no curso Abril, veio Então, pra São aí Paulo. o que você faz? Né? Vai ficar fazendo essas coisas? Aí eu fiquei sabendo do curso Abril, me inscrevi pro curso Abril e aí que eu vim parar em São Paulo. Eu falo demais, tem que me Não cortar. precisa... Não tem problema. Mas Tá é ótimo. isso, aí vim pra São Paulo, fiz curso Abril, trabalhei no Exame, depois fiquei Você foi freelando. contratada? Fiquei 4 anos no Exame. Fazendo Fazendo os retratos. Homem de terno. Principalmente retrato, né? A maior parte homens, poucas mulheres, mas fotografando executivo. E quem era editor? Quem era quem? Trabalhei com o Berê, Sérgio Berezovski, foi meu primeiro editor. Olha só. E depois eu trabalhei com o Germano Luders, que continua lá. Eu não conheço. O Germano veio da Quatro Rodas. E tive como colegas o Kiko Ferriti e o Raul Júnior, que tiveram amigo muito, também. foram muito generosos, me ensinaram muito. Não, mas você tem uma puta iniciativa, né? Na verdade é isso que é isso que passa das coisas que você vai falando, porque parece que é muito fácil pra você. Pra ela é mesmo. Não parece? Mas agora, como é que vocês duas chegaram nos Mas, casamentos? enfim, E daí, vamos chegar lá. Daí eu saí da Exame em 2003, fiquei freelando muito essa coisa do mundo corporativo, porque eu fui fazer Valor, fiz a Forbes, que eu não sei, acho que morreu já, né? Acabou? Não sei. Não sei. Isso aí. Customizadas. Aí fiz muita revista customizada, essas revistas para empresa, mundo corporativo. Pra editoras Para editoras, várias. Revista Unibanco, Essas revista... revistas, blá, blá, tem um blá, monte de revista, Oi. né? As internas, Unibanco, revista da Oi, Vale do Rio Doce, essas coisas todas, né? Muito executivo. E também fiz alguns retratos para VIP, umas coisas para Capricho, mas o forte era essa coisa de retrato de executivo. E daí eu comecei a ficar de saco cheio, porque chega uma hora que é sempre Não, a mesma ninguém coisa, sorri. né? Não, as pessoas até sorriem. Não, você O consegue. Brasil é uma merda. Você faz umas- A crise. Não, fiz muito retrato legal. Não, sem dúvida, mas é difícil as pessoas sorrirem. Não sei se é difícil. Depende, Eu fui depende. institucional, então todo mundo tinha que sorrir, porque... Por causa que era Porque é o empregado. lado da empresa, então a Tá todo mundo notícia feliz de trabalhar é na sempre empresa. positiva, nunca Negativa. gente de cara feia. Não, mas pra editorial é diferente, né? Exatamente. É diferente, é diferente. Ela conseguiu fazer um cara saindo do buraco ou entrando no buraco. A né, gente fazia umas coisas legais. Eu também fazia Você SA e Exame. Tá legal. Então sempre tentavam pensar, mas no Exame também, sempre se tentava. Eu peguei uma época muito boa em que você Será que tinha. as pessoas editor. sabem o que é exame ainda? Bom, pelo Porque é a menos revista mais corporativa, vamos dizer assim, é o topo da pirâmide no sentido... é a mais importante. Quando eu era comunicação corporativa, negócios era Era exame. exame, é o que você estava Esse preocupado. Você portal sabe hoje que- ainda é muito Não, e você não, referência, e a gente, Você isso. SA, ela apareceu para cuidar de pequena e média empresa, Não, mas no não, mesmo, mas no mesmo RH. segmento. Não, Mas é RH. RH. Você Ah. SA é mais. Foco é na pessoa. Carreira. Na carreira. Então. Exatamente. Mas no certo sentido tinha a ver, assim. Eles lançaram uma revista, depois que eu tinha saído, eles lançaram uma pequena e média empresa, que Ah, agora tá já bom. é Finada. Finada Que era empresa. Exame PME. Ah, Quando tá eu bom. trabalhei no Exame, Não, eu é cheguei a verdade. fazer 4 revistas. A gente tinha a Exame, a Negócios em Exame, que era só para negócios de internet, a Exame São Paulo,
que era tipo a Vejinha dos negócios, só para negócios de São Paulo. E Pode tinha mais continuar, uma. pode continuar mais um pouquinho. Então, tinha muita revista. Muita Tinha muito anúncio, era uma coisa. Nós éramos 3 fotógrafos e um editor. O editor não fotografava. De vez em quando tinha uma coisa que ele ficava muito afim de fazer, ele fazia. Melhor. De vez em Quando quando. era para ir para Paris, ou para Salvador, rolava, para isso Fortaleza, não rolava, era o isso editor. nunca- Aí isso vocês nunca usavam a acontecia. agência. Hã? Isso nunca acontecia, essas viagens. Mas eu fiz uma viagem muito legal. Teve uma capa da Exame sobre turismo. Foi um especial, a revista inteira foi sobre turismo. Tipo, era uma matéria enorme. E eu fui fazer um lugar de ecoturismo em Mato Grosso, na Amazônia. E eu dou uma pouco de risada, porque o Germano virou pra mim e falou assim: você vai fazer esse negócio aí, você vai para um lugar aí de ecoturismo no Mato Grosso do Sul. Eu achei que eu ia pro Pantanal, né? Deu na hora de embarcar, não é Mato Grosso, eu tinha ido pra Amazônia. Eu cheguei lá de regata, a menina me olhou, vocês não tem umas camisetas de manga, não? Fazer mosquitinho? Mosquito pode Puta comer. pariu. E por causa do sol. Enfim, tem um monte de Não, mas história no boa Pantanal nessa faz sol época. também. Não, mas então, então nós chegamos no momento do turning point das Turning duas, point. mais ou menos estar junto, né? É. Como é que encarou o tranco? Só fala, porque a gente vai parar, depois dela Tá. fala, daí a gente para, dá um intervalo. Eu, na verdade, comecei a tentar diversificar meu trabalho, porque eu ainda estava começando como fotógrafa full-time, então eu não tinha uma carteira tão grande de clientes. Comecei a fazer mais social. E os amigos pedindo para eu fazer, faz meu casamento, isso é maravilhoso, faz meu casamento. Eu morria de medo de casamento, não queria fazer de jeito nenhum. Fugi que nem o diabo foge da cruz, mas cá estou eu, fazendo casamento. Quer dizer, foi uma transição lenta. Foi bem lenta, porque até eu assumir que eu era fotógrafa de casamento, foi uns 2 anos. Engraçado, porque pra mim também foi. Eu comecei em 2005, coincidentemente eu tinha acabado de conhecer o Gui. Eu tava de mesmo? saco cheio do mundo corporativo e do que as revistas estavam virando, porque tava acabando, não tinha tá mais certo. editor, era tudo, né? A estrutura tava morrendo. E um conhecido me chamou para fotografar, ouviu eu falando sobre isso, falou: vem fazer segunda câmera para mim. Ele estava saindo do Brasil e ele botou uma pilha, tipo, não, anuncia, mundo pré-blogs, a coisa, tinha um único lugar que você podia anunciar na internet, que era um tal de guia de noivos. E o Guilherme também botou uma pilha, não, faço o site para você e tal, fizemos um site todo tosquinho, mas era 2005, né? Opa. E as coisas eram diferentes. E eu fiquei, segundo semestre de 2005, e eu levei o editorial em paralelo com os casamentos 3 anos, 5, 6 e 7. Aí em 2008 eu falei, acho que eu tô começando a gostar dessa história e criar confiança. Aí eu comecei a dizer não para tudo que era de coisa corporativa. E aí fui investir num site melhor, e daí 2009 foi o ano que eu Começou. Porque comecei mais ou a menos trabalhar vocês pra estão no valer. sentido desse momento que está até agora, vocês estão mais ou menos no time juntas. A gente agora tá bem... A gente fica trocando as figurinhas. Fui fazer um bebê, fui fazer um casamento, fui fazer corporativo. 5 minutos. A gente já 5 volta. minutos. Tchau, tchau. Tira o relógio da frente. Mas você sempre quis fazer isso, né? Da outra vez que a gente tocou essa música, eu falei, vamos entrar lá e fazer um air guitar, e ele não quis. Aê! Aê! Foco crítico 32. 31. 31. Beleza, rapidamente, sem perder tempo. Flávia de merda. Que a gente fala Ele tá demais. super preocupado. Que a gente fala demais. Diga, Começamos o que agora. vocês querem saber? Agora é o Tá seguinte, bom. a primeira O parte assunto agora- a primeira parte, eu brinquei aqui, falei, a primeira parte é o Quem são vocês? Pessoa física. CGC. E a Não, segunda é parte RG. é o RG, não, é CGC. A segunda parte é o CNPJ. Acabou de entregar a idade. Ei, CPF. CPF. Não, mas eu não Eu fiquei escondo a idade. pensando, Bom, tudo bem. Vamos lá. Beleza. Ah, você As não tinha duas- nascido ainda. Não, não duas- sei, mas eu Vai, sempre fiz... As duas fotografam, nunca mais, nota mental, nunca mais trazer 2 convidados. As duas fotografam casamento, essa aqui é Flávia Valsani, aquela é Daniela Picoral. Aquele é Fausto Schermoso, Guilherme Maranhão, Foco Crítico número 31, 6 de junho de 2016. O tema, então, da segunda parte, da terceira parte,
é a fotografia de casamento. Rapidamente, cada uma, que produto vocês oferecem nesse momento agora? Como assim que produto? Como é que o que vocês oferecem? Pensei que era pra fazer uma oferta agora, tipo desconto. Pacote! Não, Pra quem tá assistindo o programa, desconto dele? Não. Não, Não, as duas falaram não. Juntas. não tem desconto. Tá vendo? Desculpa, não tem. Eu fotografo casamentos de dia, casamentos de médio porte. Era isso que você queria Mas saber? isso já foi informação suficiente pra você? O que inclui Pra mim não é o informação. seu serviço? O que inclui meu serviço, basicamente, é cobertura fotográfica, desenvolvimento de impressos, tipo álbum de casamento. Quantas fotos você entrega por evento? Depende do tamanho do casamento, mas nunca é menos de 800 fotos. Beleza. Como assim? Como assim? Calma, Eu também calma, acho. Eu gostaria calma. de entregar 300. 150. A gente tá no Brasil, não, a amigo. gente tá no Brasil. O que é um evento É de tipo- médio porte pro nosso colega que não sabe? Um evento de médio porte, 150, 200 pessoas. Não, tudo bem. Quando a gente foi pra WPPI, que é aquela feira enorme que tem em Las Nós Vegas, fomos juntas. nós fomos juntas. E a gente foi assistir uma palestra de uma fotógrafa que a gente gosta muito. E logo que a gente entrou, acho que a moça ouviu a gente conversando em português e veio perguntar de onde a gente era e tal, o colega assim na cadeira do lado. Aí ela, ai, que legal, vocês são do Brasil, me conta, que tamanho tem os casamentos lá? Daí eu falei assim, olha, um casamento pequeno tem 150 convidados. A menina regalou um olho. Tipo, Porque oi? assim, um casamento pequeno tem 150 convidados. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu faço casamentos grandes com até 700 convidados. Ela não conseguia acreditar que isso era possível. Não, que você fazia. Assim, não, pra eles é outra coisa. Um casamento que tem tanta gente. Casamento lá... é uma 80 coisa- pessoas é um grande casamento. Exatamente, é família e amigos muito Que é bem o perfil de íntimos. casamento que eu gosto de fazer. Mas aqui o Brasil é um país muito grande, gente. Não é, Sim, que as pessoas é fazem que- networking Eu no tô casamento. sacaneando, Eu tô sei, sacaneando. mas eu sempre respondo. E você, Daniela, que produto que você oferece? Isso é muito cara de pau, né? Eu faço casamentos maiores do que os da Flávia. Não quer dizer que eu não faça casamentos pequenos, mas é que conforme você vai fazendo um tipo de casamento e aquilo vai aparecendo mais, é um mercado que funciona muito no boca a boca. Então, as pessoas acabam te conhecendo pelos casamentos mais recentes. Então, mais recentemente, a gente tem feito casamentos maiores, em geral com 300 convidados, 250, 300, 350, 400. A gente faz no máximo 20 casamentos ao ano. Eu também, curiosamente. No ano passado, nós fizemos 4 casamentos que tinham mais de 500 convidados. Dos 24 eram maiores. E como é que é? Quantas fotos entrega? Como é que é o negócio? A gente entrega no mínimo 900 fotos. Quando é menor, eu digo que eu vou entregar umas 700, porque a gente não sabe como Mas como vai é ser. que é isso? Que fotos são essas que vocês entregam? Pelo amor de Deus. A cobertura tem uma duração de 10 horas. A minha no mínimo, 9. no mínimo 8. Um casamento pequeno, Isso era de pra ser 100 convidados. Essa eu não é a entrego. pergunta de Não, 15 não é, minutos, não é, não é. Tá bom. Ué, você perguntou o que a gente entrega. Calma, né? Calma. vamos aí. Calma, gente, tá Não vai tudo brigar bem. agora. Eu tô super calmo, cara. Ele quer entender. Eu tenho que fazer uma cobertura de 10 horas. Sei. Eu vou contar a história do dia. Sei. Só que, o que acontece? O casamento não é só dos noivos. Ah, O claro. casamento é da família. Também. Então, por exemplo, eu fiz uma noiva que casou numa festa de 700 convidados. Mas Não dá a- pra cumprimentar 700 Claro que pessoas. não, mas mais da metade dessa festa eram de convidados do pai e do noivo. Então o pai do noivo é que tinha que cumprimentar. Exatamente. Exatamente. Ela não estava nem um pouco interessada nas fotos dos convidados do pai e do Daí noivo. você bota lá uma pessoa pra fazer ou você que Exatamente. faz? Não, Não. a gente trabalha em equipe. Por isso que eu trabalho sempre no mínimo em 3 fotógrafos. Porque eu vou Então é encont- 250 cada um, não. Eu vou encontrar com a noiva antes do Ah, casamento para fotografar os preparativos, Making o vestido, o buquê, o retrato dela pronta, os detalhes, maquiagem. O Gui, às vezes, fotografa o noivo bebendo com os amigos, Colocando a fazendo gravar. fazendo o retrato dele pronto. E eu já tenho uma terceira fotógrafa fazendo a decoração da festa. E aí, quando a gente depois, eu e o Guilherme fazemos a cerimônia, quando a gente chega na festa, eu faço as fotos de família com os noivos, a Nilane já está fotografando os convidados. Porque tem gente, a Nilane fotografa com as mães dos noivos. Porque tem pessoas que os noivos não vão nem cumprimentar naquela noite.
mas que Os são noivos não importantes para os conhecem, pais. inclusive. Nunca Então vi. a gente tem que se espalhar na festa para dar conta de tentar fotografar todo mundo. No meu Vocês caso, montam é estúdio às diferente. vezes, Não, às vezes não. não faz nada. É sempre na mão, Me deu na cabeça, na on câmera site. não. Quer dizer, você não arma um circo e espera. Não. Você vai atrás. E eu diria Sim. que, pelo menos assim, no nosso trabalho, agora estou me metendo na resposta, 20 a 30% de foto com flash. A 20 a 30 só. Mas isso... Porque aí a gente- mudou, porque era 90. Não, mudou mas bastante. aí a gente entra noutra questão, que é o estilo de cada Não, fotógrafo. agora deixa ela falar. Você falou, meu trabalho é diferente. É um pouco diferente, porque primeiro que as festas são menores, né? Então já é um número menor de pessoas, o direcionamento é mais ou menos parecido, a gente tem a mesma filosofia fotográfica, que é mais nesse sentido do espontâneo, sem perder de vista o estético e pensar que eu fui atendimento em agência, então eu nunca deixei de levar em consideração que eu sou uma prestadora de serviço, né? Por mais que eu tenha um interesse estético no trabalho. Então, eu tenho as mesmas etapas de trabalho, só que por ter uma característica um pouco diferente, são casamentos diurnos, muitos casamentos são os noivos que fizeram a decoração. Eu tenho um volume grande de fotos porque eu fotografo muito, mas que não tanto de convidados e dessas relações familiares de networking. É muito difícil eu ter fotografado um casamento que os noivos são apresentados para alguém no casamento porque é amigo do pai Entendi. e tal. Você conhece todo mundo. Conhece todo mundo. E o que, o que eu ouço muitas vezes é, fulaninho, esse aqui eu não sei quem. Exatamente. Tá, mas vem cá, me diz uma coisa. Esse negócio de network é Mas peraí, terrível. não, Vamos complementar. calma, não, peraí. A Flávia já entrou na minha próxima pergunta, que Não, mas eu quero mudar. Pra mim não acabou, não respondeu ainda a pergunta. O quê? Por exemplo, eu tô destrinchando o cadáver, certo? Então, por exemplo, vocês têm uma lista de pessoas, uma lista de fotos, não. organizam pra vocês, isso é um problema Não, seu, que não. você que se vire com o problema na Não hora. é assim. Não, calma. Essa organização. Não tem uma lista de pessoas, porque a gente tenta realmente fotografar todo mundo, de um jeito ou de outro. A única lista que a gente tem são das fotos com família e padrinhos. Como Sim. que a gente vai organizar? Os pais são casados ou são separados? Se são separados, se dão bem? Podem tirar foto? Exatamente. Tá na Você tem mesma que saber foto? isso pra não dar uma gafe no meio da festa. ou chamar alguém que já faleceu. pra Exatamente. Né? Tipo, E daí alguém começa a chorar porque você pediu pra fazer uma foto com o pai morreu. E aí sei tá lá. bêbado, começa a chorar. E daí, nessa hora, ninguém tá bêbado ainda. Porque é a hora que tá todo mundo logo confortável. depois da cerimônia. Então, né, vai fotografar com os padrinhos, tem crianças das minhas imagens, essas coisas. Isso eu faço, essas fotos eu combino com os noivos. A assessoria chama todo mundo no dia, porque obviamente numa festa com 300 convidados, você tem alguém produzindo a festa. Né, que hoje já se chamou de cerimonial, já tentou se chamar de wedding planner, hoje em dia se fala em assessoria de eventos. Sempre tem uma equipe cuidando dessas coisas. Mas esse é o único momento no nosso trabalho. Por isso que eu estava falando, depende do estilo. Esse é o nosso trabalho. Isso tem Que hora, essa tem 15 coisa- minutos, meia hora, 10 minutos. A gente recebe o cronograma do evento, que são os horários que estão planejados. Geralmente Tô satisfeito com a resposta. Geralmente tem meia hora para se fazer essas fotos de família e os retratos dos noivos. E aí vai ter o estilo de cada um. Tem fotógrafo que constrói luz, que tem assistente iluminando. Que tem escada pra levantar a poeirinha, pra jogar em volta dos noivos e parecer que tem uma nuvem em volta. A gente trabalha eu trabalho com luz ambiente. Então eu Tem procuro, Photoshop, fala pra eles. eu procuro trabalhar com luz Tem ambiente. encenação também. Tem o quê? Tem encenação também, Claro. que também tem o seu valor. Fala aí, segunda pergunta. Pra que serve isso que vocês fazem? Memória de família, né? Exatamente. Serve. Eu vou te dar um exemplo recente de noiva que virou amiga e que me falou, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano. Ela me ligou para contar, me dar uma notícia triste, falar que estava se separando. E aí, uma semana depois, eu mandei uma mensagem para saber, ela estava viajando, e aí escrevi, perguntei como ela estava e tal, quando que ela voltava para São Paulo. E aí ela me contou e falou assim, eu esqueci de te contar. A gente teve uma longa conversa
e resolveu que não vai se separar agora, vamos tentar de novo. E ela falou assim, as fotos foram muito importantes. Ah, que lindo isso. E eu não fotografei só o casamento, né? Depois do casamento eu fotografei esse retrato deles quando ela estava grávida, fotografei a filha recém-nascida, depois fiz um acompanhamento da bebê, fotografando a cada 3 meses. Então, foi uma das coisas mais bonitas porque que eu já você vi. não sabia. Você presta esse serviço também. A gente fotografa, continua, muitos porque dos você clientes entra- continuam. A gente Casamento continua é uma fazendo... porta de entrada para a vida da família, né? Então, como é muito tempo junto, é um momento muito intenso da vida daquela família, é muito difícil você não fazer parte das outras comemorações familiares do casal. A menos que você realmente não faça ou que o casal tenha te detestado. Daí, realmente, você não vai Porque pelo continuar. menos vai ser consultado. A próxima coisa que vai acontecer, você vai ser pelo menos Porque consultado. você vira uma pessoa de confiança para eles, né? Então, Você participou daquele momento, você entra... Tanto que alguns clientes meus que não acompanham tanto o trabalho, eles falam, mas você faz foto de família, você faz foto de criança, você faz uma festa de aniversário? Eu mando orçamento, se me contratar, tá bom. Posso fazer uma pergunta também ou não? Nessa parte hoje agora. Fica à vontade. E como é que é? Uma vez eu mandei uns PDFs pro Guilherme mandar pra você, de uns livros, de umas revistas, ele mandou pra você? Eu falei que estavam lá, mas a gente nunca chegou a olhar pra eles. Tá bom. Era o Wedding Contest da... Era uma série American de revistas Photo. que eu baixei uma vez de um site, uma pasta, e daí vieram umas 4, 5 American Photo, uns 2, 3 livros não mostrou, anuários. não. Então faz muitos anos isso. Então é o seguinte, tá vendo? Queimou agora, mas eu Não não mostrou, não. E daí, por que eu tô perguntando isso? Porque na verdade o que acontece? Como é que é a evolução estética disso? Porque na verdade, assim, eu acho que dá a sensação para quem tá de fora é que isso teve sei lá, nos últimos 10, isso sempre foi uma área muito importante. A Kodak chamava no Brasil de socialeiros. Tinha o socialeiro que fazia foto colorida lá em Nossa Senhora Aparecida lá, mas tinha os casamentos, tinha uma série de coisas. Isso no México, na América Latina isso tem uma importância enorme. Mas, do ponto de vista estético, era brega pra cacete. Isso estou falando Isso nos anos ainda 70, existe. 80. Mas, de repente, nos últimos anos, pelo menos de metade de 2005, metade de 10, 12 anos pra cá, por exemplo, eu vejo que tem um número a cada ano, um número a cada 2 anos da American Photo sobre casamento. E o número é impressionante, porque tem produção de publicidade de alto nível, assim, de recurso aplicado, É um mercado investido. enorme. E daí, então, quer dizer, como é que vocês dão, por exemplo, existe uma atualização estética, quer dizer, a questão do equipamento a gente sabe, quer dizer, que tá tudo, vocês estão pau a pau com tudo que tem de mais moderno. Mas, na verdade, assim, como é que se dá? Em que momento que a gente está? O que está acontecendo? Quer dizer, de que forma a fotografia digital mexe com esse mercado? Como é que é? O que está acontecendo com essa, se isso é uma linguagem, se isso tem, ou se isso entra no retrato? O que eu acho que está acontecendo nos últimos anos no Brasil é que está vindo muita coisa de fora, né? Desde que a fotografar, se não me engano, tem uns 10 anos. Porque ela começou no ano que eu comecei a teve fotografar. festa de 10 anos. Então, Teve a a festa de fotografar 10 tem anos 10 esse ano. anos. E a Que tem um fotografa- congresso, né? Que tem um congresso, não, a feira, acho que é mais antiga, não sei se chamava assim, mas o congresso fotografar começou pequenininho e foi crescendo. E começou tendo um dia dedicado à fotografia de casamento, daí tinha um dia para o lojista e não lembro o que mais que era. E cada vez mais foi se descobrindo que tinha um grande interesse, que tinha muito fotógrafo querendo começar a trabalhar nessa área e começou a se trazer muita coisa de fora. E eu acho que isso tem a ver também com essa explosão da facilidade da internet, de você achar De tantos conexão, blogs, essa exatamente. conexão. Porque assim, sei lá, você pensa 2005, era mais difícil você encontrar essas coisas, não tinha tanto blog, não tinha, a informação não circulava tanto. Tanto que quando a minha irmã casou, eu não estava ainda em fotografia de casamento, eu tive muita dificuldade para encontrar fotógrafos de casamento que saíssem do lugar comum, do tradicional, do cafona, do brega, e encontrei ali uns 3, 4 que tinham essa pegada mais autoral. Que na época as pessoas chamavam, é engraçado, como já está muito tempo no mercado, você vai vendo como vão mudando os termos, né? Quando eu comecei, as pessoas me escreviam e perguntavam, você faz fotojornalismo?
De casamento. De casamento. Olha. Porque- Até hoje se usa, né? A de vez em terminologia. quando. Porque assim, o que você tinha? Você tinha aquelas coisas bem tradicionais, e aí você tinha a Camila Butcher e a Nelly. Exatamente. A Camila Nelly, que Butcher já era minha teve principal aqui, a Nelly referência. Trenick, que vinham do jornalismo e que tinham uma linguagem diferente. A Camila veio de jornalismo, eu não sabia. A Camila, não sei, na verdade. A Nelly, sim. Eu não lembro muito bem como que a Camila começou nessa história, mas eram as referências. E aí, a partir disso, tinham outros fotógrafos começando a trabalhar essa linguagem, né? Essa coisa menos posada. Era uma época, se você falasse em foto posada, as pessoas, tipo, queriam fugir. Eu cheguei a fotografar casamento em que a noiva não queria de jeito nenhum parar para tirar foto com os padrinhos e com a família. E já vi muita história de gente se arrependendo de não ter esse momento ter de parar feito. e fazer uma foto, Uma assim. foto, gente. Aquela coisa de pensar, vamos fazer uma foto, eu com os meus pais, irmãos, a família toda. Eu tento fazer sempre fotos coletivas pra terminar o mais rápido Você possível. faz isso rapidinho, mas assim, eu acho que é super importante uma foto que é histórica, né? Que não vai ganhando importância conforme o tempo vai passando. E, por exemplo, eu percebo que tanto PB quanto cor tem valor. Quando é que uma coisa é usada, quando que outra coisa é usada? Bom, no meu caso, eu sempre trabalhei cor muito intensamente, então é muito Cor- a difícil. cor pra você é muito Pra importante. mim, cor sempre foi muito importante. Então, Isso trabalhar tem a ver com a sua escolha do tem a diurno. ver como. Também, mas à noite eu também trabalhava muito mais em cor. É claro que às vezes a iluminação de casamentos noturnos tornam inviável você trabalhar cor, porque Mistura muita coisa. mistura muita coisa e é você complicado. tem que ter tom de pele coerente com os seres humanos, né? parece Eu fácil, li mas não uma é. matéria hoje que diz... que Ó, diz te dei a deixa, hein? Mas um dos motivos pelo qual eu prefiro casamento de dia tem um pouco a ver com isso, que eu tenho menos interferência de luz colorida, mas as pessoas conseguem colocar uma luz colorida na decoração mesmo de dia. Então... É um drama. É, dramático isso. É um drama real. Mas eu sempre trabalhei cor, então mesmo à noite é mais difícil usar PB. E daí nesse caso, no meu caso, quando eu uso muito PB é que realmente a gente teve um projeto de Muita iluminação, variação de luz. tipo, de chorar lágrimas de sangue. Porque o meu trabalho essencialmente é colorido. Mas tem foto que pede preto e branco, né? Que é forma e você tem que colocar um preto e branco lá. E algumas que eu acho que funcionam de qualquer jeito. Cor, Mas PB. pra você é diferente, né? Pra mim é diferente, porque eu sempre gostei muito de preto e branco. E eu acho que poder fazer as coisas em preto e branco me dá a liberdade de trabalhar em qualquer luz. Então, essa é uma coisa que eu falo para os noivos. Eu trabalho com luz ambiente. Então, assim, se eu chegar no salão de beleza onde está se arrumando, tem luz que puxa para o verde, luz que puxa para o azul, eu já sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer PB. E não me incomoda de forma alguma, porque eu acho que o PB tem uma poesia que combina com essa coisa da noiva e dessa coisa da delicadeza Posso da continuar, não? renda. Não. Então tá bom. Então continua assim. É isso, assim. Mas quando você olha, e tem uma coisa que é muito pessoal, quando eu escolho as fotos que eu gosto mais, a minha tendência é acabar escolhendo fotos preto e branco. Às vezes eu tenho que cuidar para não dar a sensação de que a maior parte do trabalho é em PB, quando não é verdade. É o oposto. É o oposto, a maior parte é em cor. Só que acaba que as minhas favoritas sempre são, sempre não, mas muitas vezes são em preto e branco. Diga, qual que é a sua pergunta? Vamos dar mais 5 minutos aqui, mas quando tocar, acabou. E a gente vai pro hot dog. Então, vocês já falaram de algumas coisas, dessas escolhas, das maneiras de trabalhar. E agora você acabou de entrar no assunto da edição, que essa é a minha próxima pergunta. E... Flávia, qual a proporção de fotos feitas para fotos editadas? E como é que isso se processa? Ah, então. A minha pergunta Ele é... tá fazendo essa Você pergunta. não tem marido pra fazer isso pra você? Eu ia intervir pra dizer que ele quis só pra sacanear, ele não vai me perguntar isso porque eu não vou saber responder, porque quem edita é ele, graças a Deus eu não preciso fazer isso. Eu que faço tudo no meu caso. Então- Eu sou o show de uma mulher só.
A proporção de fotos, na verdade, o aproveitamento de fotos, no meu caso, tem crescido a cada ano de trabalho, né? Eu tenho fotografado menos, mas eu tenho aproveitado muito mais fotos, o que não me ajudou em nada no processo de edição, porque eu continuo editando trocentas mil fotos. Então, eu tento aprender com vocês, ser um pouquinho mais objetiva, né? Tirar menos fotos, isso eu aprendi bem, porque de vez em quando eu trabalho para eles. A gente se ajuda quando a gente precisa de mais um fotógrafo. Eu já fui fotografar para ela. O Guilherme sofre um pouquinho quando eu entrego todos os meus cartões lotados de fotos e ele vai editar depois. Mas eu tô aprendendo a fotografar menos, até porque com essa história de você apurar o seu estilo, você já sabe o que você quer fotografar, como você fotografa. E você não precisa mais disparar para todos os lados. Uma das coisas que o Guilherme me falou é que eu parecia uma formiguinha atômica nos casamentos. Agora eu tô mais sossegada, tô mais zen. Mas é engraçado. Mas quantas fotos? Quanto que o aproveitamento é quanto? Eu fotografo isso. Tem que falar. Em média, casamentos de 150 pessoas, juntando eu e todo mundo da equipe, são umas 5.000 fotos para entregar meus clientes. Mas é 1 para 3, tá bom demais. Não, 1 para 5. Não, 1.500 ela falou. 5.000 para entregar 900. Não, 1.500. 1.500. Não. Ela promete 900 e entrega 1.500. Mas a gente também faz isso. A gente entrega tudo que fica bom. Porque vocês fotografam bem mais, então. Porque você é 10 horas, é isso? Então, é mais horas e depende do tamanho da equipe. Daí, quanto maior a equipe, sabe o que acontece na hora da pista de dança? Fica todo mundo fazendo a mesma foto. Exatamente. Porque... E vira 20% de aproveitamento. Aí... Eu também sou um editor carrasco. Nas fotos de equipe, eu só aproveito no máximo entre 15% e 20% das fotos. Porque, na verdade, a minha equipe... trabalha muito em sintonia comigo também, e eles estão lá para cobrir onde eu não tô, porque eu me considero totalmente responsável pelo casamento. Eu não posso chegar pro cliente e falar, fulaninho não foi lá, e então eles só cobrem a decoração, eu não tô lá, eles vão, e acontece com vocês a mesma coisa, né? Vocês são totalmente responsáveis no... Sim, somos totalmente responsáveis, mas eu já aprendi que depois que acabou, os noivos entraram, dançaram, aquela coisa, que não preciso ser eu a ficar acompanhando os noivos. De mês em mês eu também fazer as fotos das pessoas cumprimentando e as fotos que eles pedirem de foto posada. Então, nesse momento, agora eu tenho ido sentar um pouquinho, fazer alongamento, botar minha coluna no lugar. Isso eu também e não ficar repetindo, porque daí eu ficava naquela agonia de será que fotografou todo mundo? Será que eu faço mais os convidados, as fotos espontâneas? Normalmente eu peço pra vir me mostrar, deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Mas isso é um exercício de se aprender a confiar na equipe, de estar muito tempo com a equipe, né? Essa semana a assessora me falou assim, vocês não trabalham com rádio? Porque ela viu que ela me chamou para perguntar um negócio, eu tirei o meu protetor auricular e ela falou assim, você não trabalha com rádio? Porque você tá com um negocinho no ouvido? Eu falei, não, a gente não trabalha com rádio. Ela falou, gente, eu nunca diria, como é que vocês conseguem isso? Eu falei, a gente é casada há 10 anos. Eu já enchi muito o saco dele, eu sei exatamente o que cada um vai fazer. Então a gente não precisa, né? A gente tem que cada um é responsável durante a cerimônia, então a gente não precisa estar se falando pelo rádio. É para isso que existe o checklist com os noivos antes do casamento, para você brifar a equipe. Foto crítico número 31. Dia 6 de junho de 2016. Vocês viram a complexidade do problema? Para mim era uma coisa... simples. A gente nem começou na complexidade. Por enquanto eu tô falando as coisas fáceis. Eu tinha mais um item aqui que ia... Mas graças a Deus a gente vai precisar falar dele. Como eu disse... foi ótimo. Eu achei que vocês deram super conta, assim, no sentido de dar uma visão geral. Eu acho que aqui não tinha a obrigação também de esgotar. Propaganda? Não, acho que os blogs de vocês estão, os sites estão nas Deixa eu fazer páginas. propaganda? Não, só falar, os sites estão nas páginas, no nosso blog. Ainda não coloquei, mas vão estar, quer dizer, então uma informação sobre elas vocês vão ter lá e agora você pode fazer o jabá. Eu ia fazer propaganda aqui para quem tiver mais interessado em saber como eu trabalho, eu e o Gui, né? Porque o eu é sempre duplo aqui, né? A gente tá sempre junto. No caso dos casamentos, pode procurar meu curso na Fox TV. A gente tem um curso sobre fotografia de 8 horas de casamento, né? Fotografia documental de casamento, que eu explico como é que é esse lance de
fotografar com luz ambiente, como é que a gente consegue fazer essa coisa acontecer, mostra o tratamento de imagem e tal, é um curso bem bacana. Eu não tenho jabá para fazer, mas se vocês quiserem me mandar o e-mail, tá lá no site, fiquem à vontade. Então tá. Valeu, Guilherme. Galera. Valeu, boa noite, obrigado. Tchau. Valeu. Uau.